Salve, salve, senhoras e senhores. Chegamos, começando mais um SAP Concur nas nuvens. Eu sou Murilo Gun, eu venho apresentando esse evento já desde sempre. E vou passar essa manhã com vocês, com grandes convidados, como vocês viram agora, para falar desse tema ESG, meio ambiente, parte social e governança. Tema tão importante. É interessante quando você vê o mundo dos negócios, né? O mundo do dinheiro, o mundo da bolsa de valores, quando esse mundo que move a humanidade, né? O mundo da matéria, do dinheiro, energia financeira, quando você vê esse mundo colocando o meio ambiente, a parte social e a governança, esses assuntos como sendo os indicadores para o dinheiro continuar movendo, me dá esperanças. Me dá um otimismo, uma esperança. E muitas pessoas falam assim: ah, mas aí tem muita gente só fazendo essas coisas porque é obrigado. Melhor do que não fazer. E através do fazer obrigado, em função das cobranças, ele acaba tomando gosto por fazer. O que importa é estar fazendo, né? E aí a abertura de consciência para fazer intenção começa a surgir também. Então, muito legal ter esse assunto. Estou vendo aqui os comentários. Pessoal aqui comentando. Muito obrigado, desde já. Pensamento, humanidade, inovação. É muito legal ver a SAP, uma multinacional gigante de tecnologia, fazendo esse evento ligado ao produto SAP Concur. Mas o que eu acho lindo nessa estratégia de comunicação dessa SAP Concur é a intenção pura de trazer bons conteúdos, de impactar as pessoas, né? Eu acho lindo como eles não ficam querendo falar do produto toda hora e querendo falar a SAP é legal, a SAP Concur é foda. Não, eu acho lindo como eles realmente conseguem. Quando eles fazem um roteiro, o Johnny, o Rodrigo, o time todo, eles botam realmente muitos assuntos interessantes, viram uma espécie de revista eletrônica. É muito lindo, faz parte. Isso também é social, né? No sentido da organização usar a força que ela tem para trazer conhecimentos que trazem consciência para a sociedade, independente de estar associado diretamente à venda do produto, né? Isso tudo acaba virando uma consequência, né? Muito lindo. Bem, hoje temos uma agenda maravilhosa, vocês viram ali. Vamos começar falando de governança. Vamos ter o Eduardo Mofarrege, da Good Karma Ventures, Diego Barreto do iFood, fora o nosso Denis aqui do SAP. Vamos ter um quadro com a Bibi Tato hoje, que ela fez uma resenha comigo. Vamos ter um case de Concum com a Petro. Vamos ter na parte de social também conversas muito interessantes com o Simão, da Ruth, Lívia, da Almaire, sobre lixo, iniciativas muito legais. O Mar nos Une também, uma iniciativa que arrecada fundos para a Ruth, cestas básicas. Vamos ter o Bechara, da SAP, falando com a Jaqueline, da United, sobre viagens sustentáveis, os próximos passos da United, grande companhia aérea. Vamos ter na parte social o Marcos Mion e a Adriana Arolho, a presida da SAP Brasil, vai estar com a gente hoje. Vamos também o Jaime Garfunkel, que fundou a Porto Seguro. Tem a Institutação pela Paz, que faz a inclusão de ex-presidiários. Enfim, muita coisa massa hoje. É sempre um prazer ver os roteiros e os convidados que a turma faz aqui. Fico muito feliz e honrado de estar podendo participar. Para abrir o rolê, queria chamar o Denis. Você tá aí, Denis? Denis, chega aí, querido. Denis está citando. Aí! Glória! E aí, Tudo irmão? bem? Como tá a sua existência? Tudo bem, estamos animados aqui para mais um evento e um line-up que você passou aí de peso para falar de um tema super importante que é ESG. Sim.
Maravilhoso. Eu queria só fazer uma introdução, Denis. A minha perspectiva, sabe? Eu, eu, eu não sou do mundo que vivo o mundo dos negócios, que estou vivendo a Bolsa de Valores, o SG, essa coisa toda, mas quando eu olho, eu tenho uma perspectiva, um ponto de vista, né? Então, meu ponto de vista é que existem um monte de tendências, né? Tendências para o mundo dos negócios, tendências para não sei o quê, tendências para o mundo. Tem tendência para tudo, né? Um monte. Mas quando eu vejo as tendências do mundo, eu vou vendo que tem uma coisa em comum em todas. E eu ouso dizer que só existe, portanto, uma única tendência. O resto é derivado dessa tendência. Então, essa uma única tendência, eu diria que é voltar para casa. A tendência é voltar para casa. Porque a vida funciona em atos de contração e retração e expansão. Inspira e expira. E a gente vem num ritmo, a humanidade, de expandir, de crescer. E esse expandir, ele também entrou em desconexão com a natureza. A gente, como se tivesse ido longe do que? Da natureza, do natural. A gente foi pro normal, pra norma, esqueceu do natural. E o voltar para casa é como se fosse um ato de... que não significa que as empresas vão diminuir, significa que o ser humano vai buscar sempre o caminho mais natural, mais simples, mais leve de fazer tudo. E para voltar para casa, sendo a casa a natureza, a gente precisa não só cuidar do meio ambiente, a gente precisa se ver como meio ambiente. A palavra já meio ambiente já confunde, porque é como se o meio ambiente fosse lá. Ali é o meio ambiente. A natureza é aquela árvore. Não, a natureza sou eu. O primeiro passo para tanto para o do meio ambiente como para o social, para o outro, para o social, é olhar para uma árvore e lembrar, eu sou a árvore, porque eu sou natureza junto com a árvore. Olhar para o outro, seja quem for o outro, e pensar, eu sou ele. Nós somos uma coisa só, porque somos uma coisa chamada Terra. É só uma questão de perspectiva. Então, por exemplo, se tu pega uma navezinha agora, como estão fazendo aí os bilionários, né? Elon Musk, Jeff Bezos e tal, e tu vai lá para fora, tu dá esse zoom out, tu vai ver a Terra como uma bolinha de gude azul. Aí tu vai entender que tanto tu, como ele, como o outro, como a árvore, tá tudo dentro da bolinha azul. É tudo uma coisa só. É igual você olhar para a formiga e dentro da formiga, todas as células da formiga são formiga. Elas fazem parte da formiga. Nós somos células desse todo. Então, essa mudança de consciência que vem acontecendo na minha vida pessoal de 2 anos para cá, de me reconhecer como parte do todo, é como se isso faz brotar a preocupação ESG. E por enquanto tem pessoas se preocupando com isso só pela cobrança, mas tudo bem. O próximo passo é vir a consciência. Porque quando vem a consciência do meio ambiente, você troca a chave, aí pronto. Vai ser tudo natural que vai acontecer. Então, para mim, o ESG é um indicador, né? Uma política que ela vai se encontrar com a consciência. Pessoas que nem ouviram falar de ESG, mas estão com essa consciência. Pessoas que começaram por causa do ESG, mas encontram a consciência e aí vira tudo uma coisa só. Essa é a minha perspectiva para abrir o evento de hoje. Tem algo a trazer sobre isso, Denis? Não, acho que é bem isso, e a pandemia trouxe isso muito forte para a gente, né? Eu sou bem mais velho, eu passei pela época que teve o problema com Chernobyl, e Chernobyl estava muito longe e parecia que era só lá, né? Não veio até nós. A pandemia chegou até nós. Então não é aquela coisa que aconteceu na China e ficou na China. Impactou o mundo inteiro. Então realmente a gente está vivendo a globalização e essa conexão. Então é extremamente importante ter essa consciência
de que a gente não está salvando o mundo, né? A gente está salvando a raça humana que faz parte do mundo, então está todo mundo em conexão. Uma coisa não tem nada a ver você desconectar uma coisa da outra, né? Uma coisa está conectada na outra. Então é exatamente o que você falou, assina embaixo. Nós procuramos trazer patrocinadores que também têm esse tipo de preocupação. Então a gente tem a Tive, que é um solution provider do mundo cloud. A gente tem a United também, que vai ter aqui, que vai estar conversando com a gente sobre práticas sustentáveis. A Alagev, que é a Associação Brasileira de Agências de Viagens. E um patrocinador muito importante, que é a Thomson Reuters, através da NGR e da Ative, 2 parceiros que eles cuidam dessa parte de compliance fiscal. Uma coisa tão importante no Brasil. E a governança é tudo. A governança é que dita o social e o ambiental. Então, eu estou muito animado para o evento de hoje. Maravilhoso. Então, vamos já puxar o G de governança. Só fazer um comentário aqui, que eu estou vendo os comentários do pessoal. O Hélio colocou: somos passageiros nessa astronave azul, astronave Terra. A Tatiana colocou: essa consciência tem que fazer parte de propósito de vida e cultura nas empresas. E aí, Tatiana, é importante lembrar que as empresas são as pessoas, né? E como a gente, muitas vezes, que trabalha numa empresa com 1000 pessoas, olha assim e pensa: putz, vai demorar para essa consciência se instalar aqui na empresa toda. Tá, mas o que você pode fazer? A sua parte, instalar em você. Tudo começa em você. Então, se você um dia olhar para o todo e pensar: putz, alguém colocou aqui também, né? Boa reflexão, mas muitos não têm essa visão. Tudo bem. Foque em você ter. Faz o teu, irmão. Faz o teu. Troca essa chave de consciência e bota o ESG na tua vida pessoal. Como está o ESG na tua vida pessoal? Porque a vida pessoal é um reflexo da vida profissional. Não dá para separar. A gente viu na pandemia pessoal e profissional. Então, faz o teu personal ESG. Faz a tua parte. Ah, mas as pessoas não estão fazendo. Faz a tua. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Há nada. Faz o teu. Ah, mas é porque meu chefe. Porque o político. Acabou. Cala a boca. Faz o teu. Faz o teu. Faz o teu e depois me conta tudo se transformando a partir do teu exemplo. Começando em casa, né? Com a família. Enfim. Vamos lá, turma. Vamos lá. Bem, a gente vai começar com o G do ESG. O G governança, como o Denis falou, né? A governança através da integridade dos líderes, dos sócios, dos processos, a integridade da política da organização, né? A gente consegue criar um ambiente favorável para cuidar do meio ambiente e cuidar das pessoas, né? Então, para falar do G, governança, é engraçado que parece que governança é uma coisa... mas governança não é novidade. É uma coisa que sempre teve no mundo das empresas. Mas aí estamos falando da governança com integridade. Governança com pureza, com verdade. Essa aí é um grande desafio implementar. Para isso, queria chamar mais 2 grandes profissionais e líderes para juntar para cá. Queria chamar Eduardo Mufarrege, da GK Ventures, e Diego Barreto, do iFood. Salve! Bom dia, fala Murilo, fala galera. E aí, Diego, Edu? Bom dia. Bom dia, senhores. Que maravilhoso tê-los aqui. Salve! Galera, eu vou apresentar o que eu conheço, né? Então, vou apresentar o Diego como um dos líderes do iFood. iFood não precisa apresentar. E, inclusive, Diego, eu tenho uma história longa com o iFood. Né? Quando eu era com 17, uma história longa. Em 99,
Eu tinha 17 anos. Em 99 eu criei o Peça Comida, que era para pedir comida via pager. Usava bip. A gente criou um pager com impressora térmica fiscal. Eu meti em 50 Sensacional. restaurantes lá do Recife. E eu tinha 17 anos, captei 1 milhão na época para esse rolê. E deu pau porque o pager quebrou. A operadora de pager quebrou. E como não tinha ainda SMS, a gente não tinha como falar com os restaurantes. Então, quebrou o rolê. Aí perdeu o dinheiro todo e acabou. Isso foi quando? Em que ano? Isso foi em 99. Putz, levantar R$ 1 milhão em 99, você conta nos dedos de uma mão quem fazia isso num ambiente de venture capital, hein? Foi bem louco. Levantei lá em Recife, Sensacional. US$ 1 milhão. Na época o dólar era meio 1 para 1, eu acho, por aí. E, enfim, então pra mim o iFood tem essa coisa assim emocional, de putz, mano, há 20 anos atrás eu tava nesse rolê aí do Peça Comida, então muito bom ter você aqui. E Edu Mufarrege, mano, esse ser aí, ele passa pelo meu campo, assim, pela minha vida, assim, vários momentos assim eu vejo esse nome passar pra cá, gente falando do Edu Mufarrege, a gente já trocou as mensagens aqui, mas o que eu conheço, né, é como é um grande empresário, investidor, mas um cara que vem tentando. É como se ele tivesse nesse esse papo de ESG é recente, mas como se ele já tivesse com esse DNA já raiz há muito tempo nas coisas que ele faz. E eu acompanho algumas iniciativas dele ligadas à educação política e à educação em geral. E o nome da empresa de investimentos dele já diz muita coisa. Good Karma Ventures. Então, Edu Mufarrege conosco, salve, irmão. Murilo, prazer estar aqui com você, com o Diego. Agradeço a SAP pelo convite. Para a gente é um baita de um prazer. E acho o tema super oportuno, né? A gente falar um pouquinho, né? Às vezes as pessoas têm se confundindo um pouco, né? Sobre o que é essa sigla, né? Qual que é a tradução desses temas? E acho que é bem legal a gente poder falar um pouco sobre de que forma que ela bate pega no nosso couro, né? De que forma que ela nos impacta diretamente. Então, estou muito feliz de estar aqui, obrigado e animado aí para esse nosso bate-papo, e para quem está nos ouvindo aí, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui. A ideia era a gente puxar agora pelo G, começar mais pelo governança agora, e aí, como para mim eu não tenho muita clareza do que é a governança, eu ia pedir para vocês dois trazerem o ponto, como vocês explicariam, Edu e Diego, como vocês explicariam o governança, talvez, Edu, é, através do. Tem a história da Confederação de Rugby, né? Que você foi um dos responsáveis por trazer essa governança. Não sei se uma boa explicação é através desse exemplo, como você sentir. Diego também, como sentir melhor de explicar. Tá legal. Dado que o Denis aqui me conheceu no rugby, né? Então, é, vou pegar esse gancho, né? Essa é uma história que a gente fala muito pouco, mas que vale muito a pena trazer como um exemplo, porque o Brasil acabou de terminar um ciclo olímpico, né? E eu acho que ele trouxe aí para todos os brasileiros muito, né, de medalhas. E a primeira confederação esportiva do Brasil a mexer na governança e a ter uma governança alinhada com os melhores princípios da Confederação Brasileira de Rugby, e ela acabou, de uma certa forma, inspirando mudanças radicais na governança do esporte brasileiro, até do Comitê Olímpico, né, mas também de diversas federações, entre elas, por exemplo, a do skate, do surf. Então, para nós, é um baita de um exemplo, né, poder ter sido um precursor, apesar de estarmos, né, num esporte pequeno como o rugby, mas um esporte que tem valores e princípios super importantes. Falar de governança aqui para quem está nos ouvindo, sem tentar falar do etéreo, né? Vamos tentar ir para o concreto, porque senão a gente fica muito nas platitudes, né? E a gente não consegue falar do que é real, né? Então vou tocar aqui, talvez no que é mais importante a todos nós, né? Que é assim,
vamos pegar o exemplo do nosso país. Por que o Brasil é um país que tem muita dificuldade, né, em evoluir e avançar, né? Essencialmente, o Brasil é um país que tem recursos naturais, né, tem todas as condições, tem um povo que a gente reconhece como um povo solidário, um povo trabalhador, tem as condições, né, né, se a gente fosse ranquear, né, para ser um país com condições de evoluir. E por que ele tem dificuldade em evoluir? É justamente pelo G, porque a governança do país não funciona muito bem. Quer dizer, você tem pouca clareza, né, de responsabilidade de tomada de decisão, você tem diversas pessoas tomando decisões uma em cima das outras, sem você ter o princípio, né, uma palavra em inglês que eu acho que é importante, né, o sentido da responsabilidade, quer dizer, do accountability, né? Você tem normalmente pessoas tomando decisões que não são pessoas preparadas para tomarem essas decisões, e ao mesmo tempo você tem um grupo de pessoas tomando essas decisões que não são representativas, né? Elas não correspondem ao desenho, né, da sociedade brasileira. Então, quando a gente olha para o contexto do Brasil, né, e eu tenho refletido bastante sobre isso, né, eu acho que assim, o Brasil, se a gente fosse fazer um ranking de ESG de países, o Brasil no G estaria num lugar muito difícil. E quando a gente pensa, né, então, a gente sai dessa condição de compreender o país e a gente vai para uma questão, né, das empresas, né, da realidade das empresas, a discussão sobre governança, ela é importante, mas como empresas são normalmente menos complexas, são ecossistemas mais controlados, a questão da referência da governança, muitas vezes ela consegue ser melhor tratada e melhor conduzida, né? Eu já vi, vale a pena também comentar, já vi muita empresa boa quebrar por conta da governança, né? Quer dizer, uma governança ruim, ela quebra sociedades, ela quebra países, né? Porque você não tem clareza de quem toma as decisões, você tem uma pessoa atropelando a outra, você não tem ao mesmo tempo transparência, né, para as pessoas que compõem aquela companhia de como são em cima, né, de como é que você faz para governanças, né, e uma cultura forte que funcione. Normalmente, empresas de sucesso vão ter governanças que funcionam bem, né? E governança que funciona bem é uma governança pautada em transparência, em clareza de processo decisório, em inclusão das pessoas, né, da companhia dentro desse processo decisório, inclusão a quem é de direito, né, não uma inclusão é, distributiva, e ao mesmo tempo uma noção, né, uma dimensão de visão estratégica muito clara, né? Então, acho que a essência do que essa discussão de ESG traz é que a governança é por onde tudo deveria começar, porque você pode ter processos ambientais muito bons, você pode ter a empresa com uma visão social muito inclusiva, mas se a governança dela não funcionar, esse é o principal pilar, esse pilar, os outros não acontecem. E por isso que eu estou muito feliz da gente poder estar aqui nessa discussão e nesse debate, porque governança, que é tomada de decisão, que é clareza, visão estratégica, que não tem vento bom, como diz o provérbio, né? Não tem vento bom para o velejador que não sabe para onde está indo. Então, se você não tem clareza de propósito, liderança, construção, processo decisório que convergem por um caminhar comum, né, daquela empresa, ela vai se atrapalhar, ela vai se perder nessa jornada e muito provavelmente perda de potência pode levar a problemas de performance, a problemas de sustentabilidade do próprio negócio. Então, acho que essa é a razão aqui de eu estar feliz da gente estar pensando especificamente, que é um tema oportuno não só no mundo empresarial, mas também no mundo público, político, que eu sei que o Diego também gosta, que é uma coisa fundamental. Quer dizer, se o Brasil, as empresas brasileiras, o governo brasileiro, o Estado brasileiro não resolver governança, a gente vai continuar caminhando aí nessa jornada disfuncional. Maravilhoso, querido. Diego, você pode trazer sua perspectiva?
sobre Claro. governança e Tá, na prática. Murilo, enfim, acho que eu vou tentar só provocar, além das provocações que o Edu trouxe aqui. Uma outra forma da gente encarar a definição de governança é com o nível da sua ética. Por quê? Porque a governança, em última instância, ela tem um conceito técnico, burocrático, de você falar, tá aqui uma série de atos e processos de como eu rejo, né, um determinado sistema, uma empresa, um país, etc. E, em última instância, a governança, ela carrega com ela um problema que é você não conseguir ser transparente sobre a sua real opinião. Ou seja, é difícil você chegar num ambiente em que você fala assim, não, eu não sou a favor de governança. Então, a governança ela traz um problema que é todo mundo, em última instância, ter que mentir sobre o que realmente acredita sobre governança. Porque não existe espaço na sociedade para você dizer que não concorda com uma boa governança. Então, na prática, ela mede o nível da sua ética. Quando você analisa e enxerga exatamente como uma empresa, um país, uma pessoa se organiza e rege essas relações, o que você está medindo é a ética dela. Porque da boca dela você não vai ouvir essa verdade, via de regra. Então, Murilo, a gente vive um conflito muito grande, porque esse é um país que, historicamente, a sociedade se organizou de uma forma em que o poder econômico, social, intelectual, entre outros poderes, se organizou em pequenos grupos, formado por pequenas pessoas. Quando você tem uma sociedade que se organiza em pequenos grupos formados por pequenas pessoas, o poder se concentra. E se eu tenho poder, via de regra, a natureza humana não quer abrir mão dele. Se você não quer abrir mão do poder, você não está a fim de fazer a governança nos moldes que o Edu comentou aqui. E aí volta para o problema original, que é você assumir isso. Você nunca vai assumir isso. Você nunca vai chegar para mim, né, via de regra, e vai dizer, Diego, não, eu adoro aqui ter o poder só para mim, não quero dividir a regra do meu jeito. Você não vai dizer isso. Você vai criar toda uma historinha. Na sua empresa, você vai escrever uma mensagem na parede dizendo a governança aqui é extremamente alta. Você vai pegar determinados símbolos de rankings produzidos com base numa média que dizem essa empresa tem uma boa governança, mas na prática um ranking ele é formado como você quiser. Você pode montar um ranking aí, me colocar como uma ótima pessoa e o Edu como péssima, ou vice-versa. Então existe um problema seríssimo aqui, que é a ética, a transparência com que você trata a realidade da governança que você monta na tua empresa, na tua casa, no teu país. Eu fico pensando, né? É como fazer para que seja de dentro para fora, não de fora para dentro, né? De que cada ser sinta isso no coração e queira manifestar isso, e não o fora obrigando ele a manifestar isso, porque aí não é sustentável, né? Aí vira só um joguinho, né? Então, aí na prática, então na organização, tem as lideranças, e aí como é o processo consciencial entre os seres humanos? Como é que tu faz? Vamos supor, o conselho lá do iFood ou o conselho de uma empresa da GK lá, tem um conselho em que tem 10 seres humanos e 9 vocês sentem que estão com esse assunto de dentro para fora mesmo, da ética e tal. E tem um ser, mano, que o cara tá só querendo fazer a firula aqui. Não é verdadeiro do coração. O que é que vocês fazem? Como é que faz com esse ser? Olha, eu vou começar aqui, Murilo, essa. Vai lá, Edu. Não, pega você, por favor. Comecei a outra. Então eu pego aqui e depois te jogo aí. Eu diria, Murilo, assim, eu tenho uma frase que eu gosto muito que é passarinho que voa com morcego acorda de cabeça para baixo. Então, a primeira coisa para mim é você precisa andar com as pessoas certas. Você precisa andar com as pessoas que têm a coragem de encarar as suas limitações, os seus problemas, interesses. E não tem problema nisso. Eu aceito os seus interesses. Não quer dizer necessariamente que eu com eles e vou trabalhar com eles. Mas essa relação de transparência, ela é extremamente importante. Porque se você não sabe efetivamente o que eu penso, eu efetivamente não consigo te ajudar, ou você não consegue me ajudar. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. Você precisa andar com a tribo certa. Você precisa trazer para perto pessoas que têm valores, que têm um comportamento próximo do seu. Segundo ponto, Murilo, é você trabalhar com a verdade. E a verdade, ela precisa ser dita. Então, eu vou te dar um exemplo aqui.
foge um pouquinho do conceito de governança, mas se entrelaça sob a ótica de um resultado da governança, da forma como você encadeia o processo decisório. Aqui no iFood, a gente trata as discussões de meta de ESG, assim, primeiro eu digo o que eu não sou bom. Então, assim, eu não sou bom em resolver o problema da emissão de carbono. As motos que entregam comida do iFood poluem. É um fato. E eu não vou tentar inventar uma historinha aqui. É um fato. Ponto final. O segundo ponto é, depois que você assume a sua limitação, o seu problema, você traz o seu número, você dá transparência para a tua realidade. Então é o seguinte, isso aqui é o que eu impacto e isso aqui é o que eu estou resolvendo, ou seja, 0. E terceiro, você traz sua meta. E você traz ela de forma pública, agressiva, de curto prazo, e não 20 anos para frente. Porque é fácil, né? 20 anos para frente o Murilo talvez nem vá se lembrar de me cobrar. Mas se eu colocar uma meta de daqui 2 anos do como resolver as coisas, eu gero uma pressão sobre mim mesmo. Então, para nós, a discussão, que trazendo aqui para o campo de governança do ponto de vista conceitual é importante, é assumir o problema de forma clara, sem buchitagem, sem o que nós chamamos aqui internamente de pequenas fraudes corporativas consentidas. Sabe, assim, só entre nós aqui, eu vou te falar, mas assim, não vou falar isso para todo mundo, sabe? Então, trazer o problema de forma clara, dar os teus números de forma transparente, e, em última instância, ter algo para buscar de forma bold, né, uma visão grande, que efetivamente mexa do seu lugar, gere pressão nos seus ombros, é a forma de encarar esse problema aqui na nossa ótica. Um pouco da carona em cima do... Adorei esse lugar das pequenas fraudes, né? E para quem já viveu o mundo corporativo, a gente vê, né, que essa é uma prática comum, porque no final as pessoas estão tentando responder a alguns estímulos e incentivos, né? E se o incentivo te leva para esse lugar, né, de ter esse tipo de comportamento, normalmente você vai acabar produzindo esse tipo, né, esse padrão, né? Isso é muito super importante a gente pensar nos incentivos, né? Reflexão sobre quais incentivos que a gente está colocando na mesa, né? E a empresa que está colocando os incentivos certos, né? Como o Diego falou sobre, né, você tirar da frente já de largada essas pequenas fraudes, quer dizer, e não viver essas falsas verdades, isso é muito importante. Voltando para como é que você lida, né, com um conselho, por exemplo, onde você tem gente alinhada e gente desalinhada, né? E isso é um desafio. Primeiro, eu acho que assim deveria ser uma regra que quem é herdeiro de uma empresa gosta da companhia. Quer dizer, ele gosta da companhia, ele está conectado com a companhia, ele se importa com a companhia. Porque as companhias precisam de amor, né? Elas precisam de carinho, elas precisam de gente que está lá e que está feliz de estar lá, que vê a relevância do trabalho, que se conecta com aquilo e que no final está disposto, né, a dedicar seu tempo, sua energia. Tem vários conselhos, por exemplo, a gente falou do conselho do rugby, né? Pô, o conselho que não era remunerado, então você não pode escolher gente que não esteja muito conectada com aquilo, né? E o que a gente viu no mundo que tem uma coisa, um papel, que é um papel meio que onde ele se divide, que é o papel do fiduciário, que é a pessoa que tem que tomar decisão e que está sempre pensando um pouco, né, em melhores práticas, em defender um pouco, né, resguardar um pouco da estrutura, pensar muito, né, nesses manuais, nesses playbook, né? E tem as pessoas que estão ali se comportando como acionistas mesmo, né? Mesmo muitas vezes não sendo acionistas. E é super importante você ter gente que está ali, que acredita no negócio, que está alinhado, porque o conselho ele é tão importante que você não pode deixar com que o conselho seja um lugar de domínio de burocratas, de gente que está ali simplesmente porque está ali. É fundamental que seja um órgão composto por gente que está ali com amor, com paixão pelo que aquela empresa faz e que acredita com consistência. E acreditar não quer dizer que não tenha dúvidas, não tenha reflexões a respeito, questionamentos, não é isso, mas que acredita no propósito e acredita no time que está tocando aquela companhia. Isso é super importante. No final, quando você tem 9 que estão indo para um lado e você tem um eventualmente que é o detrator, acho que por desenho,
A filosofia tem que ser, pô, vai com os 9, vai atrás da música, deixa o barulho para trás e constrói a cultura a partir dali. E o detrator, no tempo, ele vai acabar vendo que, putz, é mais legal andar com o resto do grupo do que ser uma dissidência por si. Tendo aqui que ser uma dissidência não quer dizer que quando você faz parte de um grupo que você não tenha visões diferentes. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que é importante você resguardar assim, a capacidade do contraditório, resguardar a discordância, mas é fundamental que todo mundo esteja olhando na mesma direção. Os conselhos são muito pequenos para você ter visões sobre para onde a companhia deveria caminhar. Maravilhoso. Denis, você quer trazer um ponto de vista sobre o que está sendo dito? Eu quero, eu acho muito legal a gente falar de ética e falar de pequenas fraudes. Quando a gente fala de conselho, às vezes o pessoal pensa que a empresa é só o conselho, né? Só são os grandes, os diretores, os presidentes. Eu atuo na frente de Concura aqui na SAP, né? Então, é uma solução voltada para controle de custos. E o que a gente vê? Várias empresas, infelizmente, os funcionários, com aquelas fraudes de reembolso de quilometragem, fraudes de colocar notas fiscais em duplicidade para ser paga pela empresa. Então, aquelas fraudes pequenas, que aí a gente vem naquilo que você comentou, Murilo. E o SG pessoal? E a responsabilidade que nós, como funcionários, no caso, nem sempre diretores e vice-presidentes, temos da empresa como um todo. Então, parece que a fraude só vem do conselho, mas nós, como funcionários da empresa, também temos a responsabilidade de ser o espelho da empresa e da sociedade que a gente quer. Muitas vezes a gente fala mal do governo, só que dentro da empresa a gente está fazendo um relatório de despesas fora da política. O compliance diz que não pode, por exemplo, consumir álcool em algumas empresas. O pessoal vai lá, consome álcool e coloca como se fosse outra coisa. Pede uma nota maior. Então, a partir dessas pequenas fraudes que a gente vê a ética e que a gente não pode querer uma coisa diferente do que a gente reflete na sociedade. Porque a sociedade, nós fazemos parte. A gente critica o governo como se o governo fosse de outra sociedade. O governo e as empresas somos nós, a sociedade brasileira. O pessoal que está lá não é o pessoal que veio do Japão para regir o país, né? Então eu gosto de colocar também essa responsabilidade do funcionário, tá? De qualquer nível de funcionário, para trazer o seu ESG pessoal para refletir na organização e para refletir no governo. Maravilhoso. Turma, rapaz, esse assunto é bom, viu? Essa conversa aí, ela vai longe. A gente tem uma limitação de tempo natural aqui do evento, né? E então eu queria já, infelizmente, partir para a gente começar a convergir. E apesar de pouco tempo que foi, acho que trouxe muitos insights aqui e esperança, né? É até meio emocionante assim ver vocês falando assim, fala, mano, bagulho tem futuro. Tem futuro esse mundo aí. Acho que a gente com paciência e cada um fazendo o seu, faz o teu, né? Olha direitinho para o teu dia a dia, para o teu SG e tudo vai acontecendo. Diego, Edu, sentem de trazer alguma manifestação para a gente fechar? Bom, vou puxar aqui essa última parte e deixar pro Diego rematar para o final. Acho que sim. Vamos para quem está nos ouvindo, né? E pô, se eu sou um empresário, um pequeno empresário, e estou construindo o meu negócio, né? E sempre tem essa discussão sobre qual é a governança certa para o tamanho do meu negócio, né? Se eu deveria ter decisões mais, se eu deveria dividir um pouco mais, né? Grupos, se eu deveria ter, né? Como é que eu crio uma cultura, como é que eu formato o meu processo decisório? Olha, vou dizer que não tem fórmula certa para todo tipo de empresa, mas, gente, a gente tem hoje um benefício de muita literatura e muita informação aí sobre como construir cultura, como construir governança, né?
tem um livro que eu até recentemente discuti com o meu time, foi muito importante, né? Um livro em inglês chama Code, em português chama Equipes Brilhantes, mas que fala um pouco, né, sobre como você cria o ambiente, né, de formação de cultura dentro de uma companhia, e está cheio de resumo desse livro no YouTube. Quer dizer, super importante a gente pensar muito em G de governança e cultura, né, com planejamento estratégico e visão como os 3 pilares de alinhamento, né? Você não vai conseguir construir uma cultura boa se você não tiver uma visão estratégica bem construída, e você não vai conseguir construir uma boa governança se você não tiver uma cultura com transparência, bem comunicada, que as pessoas compreendam, e ao mesmo tempo uma direção estratégica muito clara. Então, trago isso como uma reflexão. Pensem sempre nesses 3 pontos, né? Como esse tripé da governança, quer dizer que a governança ela é construída a partir de cultura e a partir de visão. O empresário, o empreendedor que conseguimos formatar isso, provavelmente vai estar sentado que independente do modelo de negócio onde ela esteja inserido, ele vai conseguir encontrar caminhos e direções que vão levar a uma prosperidade, a uma sobrevivência e a uma viabilidade do seu negócio a longo prazo. E por último, para não deixar de provocar aqui todos nós, gente, falando de ESG, a gente tem a obrigação de falar do G do Brasil. O G do Brasil precisa de carinho, precisa de olhar, não está funcionando, entendeu? A gente precisa refletir sobre isso para que o Brasil possa entregar para nós, né, pagadores de impostos, cidadãos desse país, para que ele possa entregar o que a população espera. E mais importante, não para nós, mais importante para aqueles que estão na base da pirâmide, ainda, né, nesse lugar da exclusão, numa vulnerabilidade total, para que essas pessoas possam ter uma oportunidade clara de ascensão social, de prosperidade. Mas isso só vai acontecer quando a governança estiver funcionando. E para isso é importante a gente deixar aqui um ponto de reflexão para que esse tema possa ser consistentemente debatido, porque se a gente não debater, nós não vamos chegar. Murilo, acho que eu vou repetir algumas coisas que o Edu falou aqui, vou tentar parafrasear só para não ficar tão chato. Mas para mim a gente volta aqui para uma discussão de exercício de transparência, né? Se você não tem capacidade de ter uma escuta ativa e de ter uma fala ativa sobre o que você realmente pensa de forma pragmática, você está aumentando a distância entre o problema e a solução. Então, acho que a primeira grande reflexão que eu deixaria para as pessoas trabalhe com você mesmo e com seus times, com quem está no seu entorno, a questão da transparência. Se você não consegue efetivamente se expor como você quer, como você se sente, e você não consegue ter uma escutativa do como as pessoas gostariam de se expressar, você não está resolvendo ou descobrindo os problemas reais que você precisa endereçar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Edu falou sobre isso, eu vou transformar o que ele falou numa outra palavra, que é o protagonismo. No bairro que eu moro, eu me envolvo com a segurança do bairro. Dentro do iFood, eu não sou o vice-presidente de Finanças e Estratégia que fica lá enchendo o saco das pessoas sobre como retornar o melhor capital possível do ponto de vista financeiro. Ou seja, eu tenho protagonismo numa discussão maior de sustentabilidade, de governança, dentre outros aspectos. E o terceiro ponto para mim é a questão do protagonismo na sociedade, na verdade não é na sociedade, na política, né? E está aqui talvez o maior exemplo da história recente do Brasil, que é o Edu, com tudo que ele trouxe na concepção do Renova. Eu escrevi um livro recentemente e cito isso lá, né? Ou seja, existe uma emergência de pessoas no Brasil hoje que começam a compreender melhor o seu papel na política, não necessariamente fazendo política no sentido que a maioria das pessoas pensa, que é estar em Brasília num cargo eletivo, mas é fazendo política no sentido de ajudar nessa orquestração da governança na sociedade brasileira. A gente precisa participar mais disso. E não me interessa como. Você pode ir para um palanque, está ótimo. Você pode ir para uma administrativa e está ótimo. Você pode ser um formador de opinião e está ótimo. Você pode ir para a academia. O que não dá é para a gente cada vez mais estar distante de uma discussão sobre política nesse país.
E aí eu volto aqui, Murilo, para a questão da transparência. Né? Até quando nós, executivos, pais, mães, empresários, colaboradores, até quando a gente vai viver uma realidade em que a gente se omite de ter determinadas discussões e deixa de expressar a real opinião sobre como as coisas acontecem no nosso país. Mas expressar opinião não é sair gritando ao léu. Expressar opinião é dialogar sobre isso, é tentar construir pontes sobre isso. Então, não adianta escrever na parede da minha empresa que eu sou a favor de governança, que eu sou a favor de ESG de lato sensu, e do ponto de vista político, eu me omitir dessa discussão ou participar dela de uma forma extremamente ideológica e enviesada sem permitir o diálogo. Acho que essa é a grande mensagem de reflexão que eu deixaria para todos os brasileiros, independente do cargo, do status, da posição que cada um tenha. Maravilhoso. Queridos, só para fechar, eu queria uma frase que ficou na minha cabeça aqui falando transparência, uma frase que eu adoro, em inglês é mais chique, né? Que é: If you always tell the truth, you don't have to remember anything. Se você sempre fala a verdade, não tem que lembrar de nada. Então é como se a gente precisasse nesse momento, a gente precisa vender a verdade, no sentido de vender porque é bom a transparência, porque é como se a vida toda foi vendido como é bom a mentira, o esquema, né? Foi vendido os benefícios do esquema, da mutreta, da não, beleza, aqui foi assim e tal. E agora temos que vender a beleza da verdade. E a beleza da verdade é que a verdade poupa energia. Porque quando você fala a verdade, você não tem que lembrar de nada. Quando você começa a ter um esqueminha aqui, uma conversa ali, uma máscara aqui, uma pequena corrupção ali, aí agora você precisa lembrar, peraí, o que foi que eu disse, o que foi que eu falei, como é que eu fiz? Daqui a pouco você está vivendo uma máscara para cada pessoa que você interage, você é um eu diferente, porque não está na verdade. Aí daqui a pouco você gasta sua força vital gerenciando 17 eus diferentes para cada relação, que cada relação tem uma agenda oculta e uma segunda intenção, aí te falta energia para você manifestar o que é, para manifestar. Então, a gente vai ter que fazer uma campanha em prol de por que é bom ser verdadeiro, transparente e ser íntegro. Temos que explicar isso, os benefícios práticos e reais. O ROI, qual é o ROI da verdade? O ROI da verdade. Mas é o que é, né? Estamos nesse caminho aí. Edu, Diego, glória, irmãos, maravilhoso. Salve a força de vocês, de ter lideranças por aí espalhadas com a visão de vocês, fazendo o papelzinho de vocês ali, colaborando com o todo. Grato.